que está na Bíblia, ela não vai depender de você. Se você fez, se você se preparou, Cristo virá. Se você não se preparou, não tem problema, Cristo virá do mesmo jeito. A vinda do Senhor, a promessa da vinda de Cristo, ela é incondicional. Por que Cristo tem que vir? Porque a história do pecado, ela precisa ter um fim. Os nossos pecados, eles precisam terminar, eles precisam ser aniquilados, eles precisam ser destruídos. E quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, o ponto final dos nossos pecados é Cristo Jesus. Se Cristo não vier, todas as promessas que estão nas Escrituras Sagradas não poderão se cumprir. No capítulo 12, a partir do verso 35 do livro de Lucas, peço que quem puder me acompanhe. No primeiro verso, os irmãos fiquem em reverência, e depois todos podem sentar. Jesus Cristo, ele instrui os seus discípulos acerca de várias coisas, e uma delas é a vigilância. 35 do capítulo 12 diz: cingindo esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Podem sentar, irmãos. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vierem bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quando quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei vós isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Então, Cristo, ele começa agora a afirmar aos seus discípulos de que o momento certo, o momento exato da sua vinda, não poderia ser revelado aos seus discípulos. A homem algum jamais poderia ser revelado a sua segunda vinda, a não ser no momento certo. Chegará o momento, chegará o tempo certo em que o Senhor Deus irá revelar a todos os salvos o dia e a hora da vinda do nosso Mestre. Mas enquanto todas as profecias que se referem à segunda vinda de Cristo não se cumprirem, os homens não poderão saber. Porque, como as próprias Escrituras afirmam, que se um pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele esperaria o ladrão e não permitiria ser roubado. E Deus, ele sabe muito bem, irmãos, que nós somos injustos. Não porque somos injustos de nós mesmos, mas é porque o pecado nos tornou injustos. Se nós soubéssemos a hora em que Cristo viria, nós teríamos a cara de esperar, de se preparar para a vinda de Cristo naquele exato momento. Se Cristo dissesse que viria em 2019, ou melhor dizer, 2020, e todo esse ano nós passaríamos fazendo aquilo que nós bem entendíamos. Já sei a hora, já sei o momento exato em que Cristo há de vir. Então, quando chegar próximo, ou quando estiver iniciando o ano 2020, então eu vou me preparar. Mas como Deus sabe e conhece todos os nossos intentos, Ele já disse aos seus discípulos: olha, vocês precisam estar atentos, vocês precisam estar vigilantes. Sabe por quê? Porque chegará a hora em que vocês irão ser pegos de surpresa. Mas o que é estar preparado para esse dia? O que é estar atentos para esse dia? Pedro, ele aproximou-se de Cristo, tomou a frente dos discípulos e fez essa pergunta:
Mas, Senhor, essa parábola, ela se refere a todos nós, os seus discípulos, ou a todos os homens? A que se refere? E Jesus Cristo, ele começa a dizer aos discípulos de que todo aquele que toma nas mãos esse legado do Evangelho de Cristo, ele está incluído nessa profecia. Todos aqueles que um dia se levantaram e disseram sim para Jesus, eles estão incluídos nessa profecia. Então, o que devemos fazer? Jesus Cristo, ele disse, olha, estejam cingidos os vossos lombos e as vossas candeias estejam acesas. Jesus Cristo, ele não nos deu a missão para ficarmos de braços cruzados. Jesus Cristo, ele não nos deu o direito somente de aceitar a sua palavra e esperar Cristo vir agora. Não. Ele disse, olha, vocês precisam cingir os vossos lombos. Vocês precisam se vestir. Vocês precisam ir ao campo trabalhar. Vocês precisam iluminar os caminhos o caminho para aqueles que ainda não encontraram o caminho da verdade. Vocês precisam iluminar o caminho daqueles que necessitam conhecer a verdade. Porque chegará um momento em que não só nós, mas todas as pessoas deste mundo irão ser pegas de surpresa. E no momento em que o mundo for pego de surpresa, Cristo, ele jamais irá permitir que um dos seus servos sejam acusados de negligentes. Jesus Cristo, ele não irá permitir que sejamos negligentes. Jesus Cristo, ele não aceita. Ele nos deu essa oportunidade, esse direito de salvação para que o cumpramos com excelência. A parábola das 10 virgens nos retrata muito bem essa história, em dizer que as lâmpadas precisavam estar cheias de azeite. São as nossas obras, o Espírito de Deus que toma conta de nossas vidas e nos faz praticar aquilo que é necessário para a nossa salvação. Jesus Cristo, ele prometeu aos seus discípulos, dizendo que ele viria. Os discípulos, meio preocupados com tudo aquilo com o qual Cristo estava falando, eles começam a indagar-lhe acerca daquele dia e hora. E Cristo diz aos seus discípulos que o dia e a hora ele não sabe, a não ser o Pai. Os anjos, ele próprio, o Filho de Deus, não sabia o dia e a hora em que ele havia de vir. Mas Jesus Cristo, ele prometeu. E ele disse, olha, e quando vier o Filho do Homem nas nuvens do céu, e vos encontrar fazendo assim, então vocês também serão cingidos. Serão todos colocados em uma mesa, e todos irão ser recebidos ou recepcionados por Cristo. Cristo, o nosso Criador, o nosso Salvador, Ele é quem irá nos servir na mesa. Jesus Cristo, ele irá tocar em nossas mãos. Jesus Cristo irá falar aos nossos ouvidos, filho amado, por ti derramei o meu sangue. Por ti, por tanto tempo, foi por tua causa que por tanto tempo sofri. Foi por tua causa que me entreguei numa cruz para ser pregado. Foi por ti que eu deixei toda a realeza celestial para morrer como um pecador, sem mesmo ter pecado. Cristo irá dizer, agora eu estou muito feliz porque você está aqui. Destes ouvido às minhas palavras, atendeste o meu clamor, o meu chamado, destes valor ao sangue do Filho de Deus que uma vez foi derramado por todos. Glória a Deus. Jesus Cristo irá fazer isso por nós. Agora imaginem, irmãos, tentem imaginar o privilégio que Cristo tenta nos dar, que Cristo nos traz. Ele não tenta, Ele nos traz, Ele já fez por nós. Jesus Cristo, Ele morreu por nós desde a fundação do mundo. Falando aos seus discípulos acerca da sua partida para o céu, e de que chegaria um momento em que Cristo deveria voltar para a casa do Pai e lá continuar com o trabalho de redenção. Ele disse aos discípulos, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Glória a Deus, irmãos. Essa foi a promessa que Cristo
deixou aos seus discípulos. Olha, amados, meus filhinhos, vocês precisam continuar esta obra. O meu trabalho aqui é morrer por vocês. A instrução que deveria ser dada a vocês para que esse evangelho continuasse a ser propagado já está sendo feito. Não se preocupe, porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando eu for, eu rogarei ao Pai que Ele vos envie o Espírito Santo Consolador, para que estejam convosco todos os dias, para que Ele lhes revele acerca da verdade, acerca do juízo, acerca do pecado. Não se preocupe que nos momentos em que vocês estiverem achando que não tem palavra alguma para falar ao mundo, o Espírito Santo de Deus irá fazer e lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. E Cristo fez essas promessas aos seus discípulos e todos acreditaram, confiaram na promessa, na maravilhosa promessa de Jesus. Amém. Cristo, através dos séculos, Ele prometia aos profetas, aos patriarcas, de que um dia viria para salvar o homem. Cristo, Ele mostrava através de sacrifícios que um dia Ele viria para entregar a sua própria vida para o homem viver. E assim foi. Cristo, no dia, no momento e na hora certa, Cristo apareceu. No exato momento em que o Cordeiro era imolado, Cristo morreu para salvar-nos dos nossos pecados. E Cristo disse, olha, não se turbe o vosso coração. Porque se vocês creem em Deus, vocês também vão crer em mim. E uma coisa eu digo a todos vocês, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu preciso ir para vos preparar lugar. Eu tenho que estar lá, eu tenho que enviar o Consolador a vocês para que se convertam dos vossos pecados. Estar preparados para o encontro com Cristo, amada igreja, é nos converter dos nossos pecados. É dar ouvidos ao chamado de Deus, é dizer não ao pecado, é dizer não à idolatria, ao mundanismo, às fantasias que esse mundo nos oferece. Estar preparados, irmãos, é buscar Cristo diariamente. Não podemos nos conformar somente em vir à igreja. Não podemos nos conformar somente em ler a Bíblia. É muito mais além do que isso. Estar preparado para encontrar-se com Cristo é ter intimidade com Deus. É sentir a presença de Deus. E todos nós temos essa oportunidade. Jesus Cristo, Ele nos dá esse direito de estar perto de nós. Ele apenas espera que cada um de nós clame por Ele para que Ele faça por nós aquilo que é necessário. Mas o que acontece é que na maioria das vezes, quando nós estamos chegando lá, a gente permite que o mal tome conta da nossa vida. Que os nossos egoísmos preencham o lugar que somente Deus pode preencher. Permitimos que os nossos desejos, as nossas concupiscências façam por nós aquilo que somente Deus pode fazer. Deixamos de confiar a Deus e confiamos no nosso próprio eu. Confiamos nas nossas próprias forças. E acabamos esquecendo que Deus, Ele é maior que tudo. E esquecemos que nós já estamos vivendo os últimos minutos desta terra. E quanto mais o tempo passa, mais nós nos afastamos de Deus. Quanto mais o tempo passa, nós achamos que Deus está demorando, que Cristo vai demorar muito mais ainda para vir. Quanto mais o tempo passa, a nossa santificação, a nossa confiança em Deus começa a diminuir. E o que acontece? Quando a nossa confiança em Deus começa a diminuir, fazemos como Adão fez. Após o seu pecado, a sua desobediência a Deus, a quem ele recorreu? Ao esconderijo. Adão, ele esqueceu que aquele que o havia criado e dado-lhe a ordem de que não poderia pecar contra Deus, desobedecendo aquela única ordem que havia sido dada por Deus, era o grande Deus de misericórdia. E Deus deu prova, deu evidência a Adão de tudo isso quando foi em busca de Adão. Jesus Cristo, ele foi em busca de Adão não para castigá-lo. Jesus Cristo foi em busca de Adão para lhe dar as vestes de justiça. E todas as vezes em que nós caímos no fracasso, a primeira atitude que nós tomamos é nos afastar de Deus. Esquecemos que Deus, a misericórdia de Deus está acima do pecado, não sei quantas vezes, mas o apóstolo Paulo afirma dizendo que onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. E essa é a confiança que todos nós precisamos trazer, devemos trazer em nossas vidas.
Nós precisamos ter a confiança em Deus. Precisamos estar preparados. Nunca esquecer que o trabalho do diabo é esse, fazer com que tropeçamos, fazer com que pecamos, a fim de que perdemos a confiança em Deus. E no momento em que Cristo vier nos pegar desapercebido. Mas essa não é a solução. A solução é Cristo. Adão foi encontrado por Cristo. Cristo tocou-lhe em seu rosto e disse: filho, eu estou aqui para te salvar. Pecaste contra a palavra de Deus, desobedeceste a ordem de Deus, mas eu estou aqui. Toma estas vestes como justiça, não sua justiça, mas como a justiça de Deus. Agora você precisará confiar em toda a sua vida, e todas as gerações que vier após ti irão ter que confiar em Deus, porque somente um pode fazer aquilo que jamais conseguiremos fazer, e esse é Cristo Jesus. Ao vir Cristo à terra, tomando sobre si todas as nossas injustiças e morrendo na cruz do Calvário, Cristo agora por direito torna-se o Salvador dos homens. Cristo agora por direito, ele torna-se o único Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo, ele agora por herança, não somente por herança, mas por direito, ele torna-se o nosso Redentor. Cristo, ele conhece as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Cristo, ele sabe muito bem o que existe dentro de nós, o desejo que temos de servi-lo em espírito e em verdade. Por isso, amado irmão, você que ainda não fez um concerto com Deus, você que ainda não aceitou o chamado de Deus, Cristo, ele está à porta do teu coração. Cristo, ele está tocando em seu rosto como fez com Adão, não para te castigar, mas para te dizer: filho, eu estou aqui. Amém. Eu estou aqui para te trazer a salvação. Eu estou aqui para te dar liberdade do pecado. Eu estou aqui para enxugar as tuas lágrimas. Eu estou aqui para te dar a salvação, te dar o direito de vida eterna. O teu lugar está preparado junto ao Pai. Cristo afirmou estas coisas, dizendo que todas estas coisas já estão preparadas desde a fundação do mundo. A nossa coroa, as nossas vestes brancas, tudo está preparado para nós. O que precisamos fazer agora? A única coisa que devemos fazer neste momento é tomar a nossa decisão. Se nós ainda não somos aquilo que desejaríamos que fôssemos, ainda há tempo para ser. Precisamos tomar essa decisão em nossa vida. Quantos de nós não estamos aqui com um problema em nossos lares? Às vezes a gente vem com um ar de felicidade, mas não se sabe o que se passa no lar de cada um dos irmãos. Não sabe qual o problema que os irmãos passam com os filhos. Não sabe o problema que o irmão passa no trabalho com os amigos, com os colegas de trabalho. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer que vivamos em paz de consciência com Deus, sabendo que somos peregrinos neste mundo. E assim como os israelitas estavam preparados para sair daquela terra em que havia por tantos anos sido escravos, preparados aqui, a qualquer hora, a qualquer momento eles iriam sair. Eles não estavam de braços cruzados, eles estavam com os lombos cingidos, estavam com um cajado na mão. Moisés foi lá e disse a Arão: Arão, vai, avisa o povo que a qualquer hora, a qualquer momento Deus irá tirar esse povo da escravidão. Prepara esse povo. E todas as pessoas que ali estavam colocaram suas mochilas nas costas, seguraram seu cajado e esperaram o momento certo da libertação. Porque eles tinham certeza que aquela terra não era deles. Aquela terra era estrangeira, eles eram peregrinos naquela terra. E todas as vezes em que nós nos sentimos mal nesse mundo, irmãos, é porque nós somos peregrinos. O Espírito Santo de Deus, ele clama aos nossos corações dizendo: vocês são peregrinos nesta terra. Vocês precisam estar preparados, porque Cristo está às portas. Tudo aquilo que deveria acontecer antes da vida de Cristo está acontecendo. E o que nós estamos fazendo? De braços cruzados? Por que não com o cajado na mão? Por que não com os lombos cingidos à espera, na expectativa do Salvador?
e as nossas obras, elas são as que nos dão a evidência de que nós estamos preparados. Quando começarmos a cumprir a palavra de Deus, quando nós deixarmos de lado o problema de cada um dos irmãos e cuidar dos nossos problemas, estamos nos preparando, estamos aguardando a vinda de Cristo. Enquanto nós estivermos nos acomodando com o que os outros falam de nós, nós não estamos aguardando a vinda de Cristo como deveríamos aguardar. Portanto, amada igreja, precisamos estar atentos a esse chamado de Deus. O mundo está aí gritando, clamando, o caos a cada dia que se passa aumenta. E nós, o que nós estamos fazendo? Então, não temos tempo a perder. As horas estão findas. O momento é agora. Portanto, irmãos, não demorem a aceitarem a Cristo como seu verdadeiro Salvador. Não demorem a retornar para os caminhos de Deus, pois Ele te chama. E se Cristo vier uma hora em que você estiver desapercebido, você irá clamar, você irá chorar, você irá lamentar, mas será tarde demais. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz.